Wakanda Forever! Bem-vindos à nossa segunda videoaula da disciplina Introdução ao Estudo das Cidades do curso de Arquitetura e Urbanismo da UEG. Antes de começarmos, eu gostaria de propor uma pequena mudança comportamental aqui. Esse negócio de ficar cumprimentando com o cotovelo é meio caído, né? Eu proponho que façamos uma coisa mais épica. Que tal? Wakanda Forever! Fica a sugestão. Bom, hoje falaremos sobre urbanismo clássico, greco e romano. A partir de agora, o nosso autor base será Jean-Louis Arruel. História do Urbanismo é um livrinho de introdução, não é muito complexo e tal, assim, mas as grandes questões estão postas aqui, né? E a primeira delas é a seguinte: quando pensamos no urbanismo grego, que é cronologicamente pensado anteriormente, temos que pensar sobretudo a partir do conceito de polis. E como que nós podemos entender essa ideia de polis naquele contexto grego? Primeiro, era ligada à noção de comunidade, à noção de religião e à noção de língua. Então, portanto, essa ideia de polis era uma ideia extremamente abstrata, né? Quando nós pensamos hoje, nós pensamos sempre na ideia de cidade-estado. É claro que isso foi se desenvolvendo, né? Houve guerra entre cidades e estados na Grécia Antiga, inclusive o grande clássico, né, Ilíada, de Homero, é exatamente sobre isso. Agora, o que nós temos que pensar é o seguinte: se tratava de uma sociedade fundamentalmente rural. Então, quando eles pensavam em cidade, eles pensavam sobretudo em quem habitava naquele local. Já que nós estamos numa comunidade rural, quem não habita necessariamente no campo, quem não habita necessariamente próximo da natureza. Era essa a noção inicial de polis, que é claro, depois foi se desenvolvendo. Mas, por exemplo, com Hipócrates, o filósofo Hipócrates, a ideia de polis estava muito relacionada com a questão de influência física e moral no indivíduo. E com os filósofos posteriores, essas noções elas foram se diversificando. Por exemplo, Platão criou um modelo de cidade perfeita. Agora, esse modelo platônico estabelecido no livro A República, ele partia primeiro de concepções, né, de práticas individuais, sobretudo de educação. Por exemplo, o clássico do Jaeger, Paideia, que fala sobre educação grega, né, discute isso muito bem. Embora a concepção de Platão fosse muito mais próxima ao que seria espartano do que, né, necessariamente ateniense. Agora, essa noção de pensar cidade a partir da concepção de cidadão, né, ou seja, do habitante do local, era o elemento que estava mais estabelecido. Só começa a mudar, filosoficamente falando, que é claro que ele observa um fenômeno físico, com Aristóteles. Aristóteles, como todos sabem, ele foi professor do grande Alexandre, ou Alexandre o Grande, se preferirem. Esse aqui é um livro que fala sobre o Alexandre o Grande, né, suas conquistas, suas campanhas militares, tal, sua vida muito curta, da Mary Reynolds. E tem um outro romance aqui que eu gostaria de indicar, que é da Annabel Lyon, né, um romance assim, bem mais leve, né, para quem está interessado nessa história, né, nessa relação entre os dois. Muito rica também. Agora, talvez em função exatamente dessa relação com o Alexandre, quando Aristóteles pensava a cidade, ele pensava sobretudo a partir de noções mais físicas. O elemento do cidadão já não é tão mais presente. Isso talvez tenha acontecido em função do fato de que quando Alexandre propôs o seu império, ele não era mais um império fundamentado, né, naquela noção de comunidade, uma religião única praticada ali, ou mesmo de língua, mas era um império universal, que segundo o seu plano original deveria ser de oceano a oceano, ele desejava sair do oceano
Atlântico até o Oceano Pacífico. Não foi tão longe, como nós sabemos, acabou falecendo antes. Mas a ideia era essa, era de criar esse império universal. E quando Aristóteles pensava nisso, ele pensava primeiro na ideia de defesa. O nosso autor, ele fala muito claramente isso. Então, quer dizer, esses elementos dessa cidade estado grega, dessa polis grega, eram compostos fundamentalmente por praças, ruas retas. Nós já começamos aí a ter essa noção mais clara de você pensar uma cidade racionalmente, e fundamentalmente a ideia da muralha. A muralha passou a ser um aspecto muito importante nessa concepção, que anteriormente não era, né? Quando nós tínhamos aquele momento em que o elemento do cidadão era mais importante. Agora, o nosso autor, o Arruela, ele comenta um detalhe que eu acho muito importante. Eu quero destacar aqui, que é a ideia de que para os gregos a polis ela era constituída, ela era organizada principalmente para favorecer as ações individuais. O que ele quer dizer com isso? É claro que nós tínhamos ali uma comunidade com o elemento familiar muito forte, com o elemento linguístico muito forte, com o elemento religioso muito forte. Porém, quando nós criamos a noção de democracia, a democracia parte muito da ideia do indivíduo se posicionando frente à comunidade. Então, na Ágora, que era aquela praça principal em que havia os debates e que toda a polis grega tinha, favorecendo esses debates, você tinha que se posicionar de modo a favorecer os seus interesses particulares. E, segundo o nosso autor, toda a estrutura urbana dessas cidades gregas era constituídos para isso. Esse modelo, que vamos dizer assim, mais amplo e mais complexo e mais ligado à prática política, foi de certa forma herdado no urbanismo romano. Agora aqui o conceito muda. O conceito muda um pouco. Nós tínhamos o conceito até então de polis, ou seja, do indivíduo, né, da pessoa, né, do cidadão que morava naquele espaço. Agora, quando pensamos no urbanismo romano, temos que pensar sobretudo no conceito de urbe. Então, quando o romano pensa na urbe, ele pensa sobretudo na parte física. Ou seja, reparem que aquela concepção que surgiu ao final do período grego acaba dominando essa concepção do período romano, embora, né, as duas coisas estejam ali bem imbricadas, né? Mas a ideia de urbe se diferencia da ideia de cidade. Isso é fundamental vocês saberem. O que significa isso? Quando um romano antigo pensava em urbe, ele pensava nas coisas físicas da cidade. Na rua, no prédio, na muralha e tal. Quando ele pensava em cidade, ele pensava na comunidade religiosa que habitava ali. É uma coisa completamente diferente e que deve ser destacada. A palavra urbe, inclusive, ela veio a ser retomada pelo Ildefonso Cerdá para cunhar o que hoje nós chamamos de urbanismo. O urbanismo moderno surge a partir de uma, vamos dizer assim, adaptação filológica desse conceito romano. Agora, qual que era a grande diferença? Inclusive, na introdução deste livro, o autor coloca isso. Ele diferencia as duas perspectivas de cidade. No mundo antigo, quando você pensava em cidade, você pensava sobretudo na arte urbana. Ou seja, você tinha um belo prédio, né, uma bela construção, que tinha um motivo às vezes religioso, algum motivo simbólico, político, o fórum, o templo, o panteão, alguma coisa assim, cercado, né, de casas que não tinham tanto um cuidado maior, né, não tinham um cuidado arquitetônico maior. Já no mundo moderno, você pensa a ideia de urbe a partir de critérios científicos. Ou seja, você vai pensar a cidade a partir de disciplinas científicas, que vai ser a união, muitas vezes, da engenharia, somada à sociologia, né, e coisas assim.
Agora, quando pensamos na cidade romana, nós temos que pensá-la a partir de um conceito mais amplo, que é o conceito da Pax Romana. O que é a Pax Romana? Pax Romana é a paz romana. Essa paz romana ela foi conquistada após o fim das guerras civis. Vocês com certeza se lembram ali da sua passagem pelo ensino médio, em que vocês estudaram o primeiro triunvirato e o segundo triunvirato, né? As lutas de César com Pompeu e Crasso ali, após a morte de Crasso, e depois Otávio, Lépido e Marco Antônio. E sobretudo, né, reconhecendo, né, estabelecendo ali a vitória de Otávio, que se tornaria Otávio Augusto, né, sendo elevado à condição de Deus. De certa forma, o que nós temos aqui é o seguinte, é uma proto-noção de cidade planejada. Quando nós pensamos em urbes romanas e pensamos na expansão romana, sobretudo ali a partir do período conhecido como período imperial, que é o período do Principado, nós temos cidades romanas surgindo em várias partes da Europa. E essas cidades, elas iam sendo construídas a partir de planos. Planos que eram levados pelas pessoas, pelos cidadãos que iam até ali. Sempre pensando no formato de traçado ortogonal. Este livro aqui, que é um clássico sobre o assunto, A Cidade Antiga, do Fustado Coulanges, dialoga muito bem com essa parte do livro do Arruel. Como assim? O Coulanges, ele trabalha a ideia da cidade antiga, a cidade grega e romana, nessa parte que eu quero me referir é a parte em que ele trabalha a cidade romana, sobretudo a partir de uma noção de culto aos mortos. Lembra que nós falamos da ideia de necrópole na aula passada? Então, isso retoma aqui. Essa ideia de você estar próximo dos mortos, ou pelo menos honrá-los. Como assim? O Coulanges, dialogando com Arruel, ele fala que a urbe romana era sempre fruto do trabalho de um herói fundador. Esse herói fundador era fundamentalmente o líder de uma excursão que guiava pessoas, indivíduos, né, cidadãos romanos, pobres. Ou então muitas vezes soldados aposentados. Quer dizer, era um grupo que se formava ali. E quando tinha uma certa parte do Império pacificada, eles iam para aquela região para romanizá-la. Aconteceu isso na França, lembra de Asterix e Obelix? Então, é aquilo mesmo. Aconteceu isso na França, aconteceu em Portugal, no Portugal, né? Aconteceu ali no que seria hoje a Espanha. E qual é a descrição do que acontecia ali? Basicamente era o seguinte: havia esse grupo que se dirigia para essa região pacificada. Chegando ali, eles realizavam uma série de cerimônias mágicas que iriam constituir, ao final, o espaço que eles iriam habitar. Qual que era o primeiro elemento dessa cerimônia mágica? O primeiro era o agouro. A partir do agouro, esse líder dessa expedição, que vai ser conhecido posteriormente como o herói fundador daquela cidade, ele vai ter algum sinal dos deuses, algum sinal mágico, algum sinal do além, de que uma região específica que ele está ocupando vai ser a terra que lhes foi dada pelos deuses, que eles vão estar mais seguros. Pode ser muitas coisas. Poderia ser, por exemplo, um sinal dos céus, um raio, um animal passando, pode ser um local de uma nascente. Quer dizer, qualquer coisa poderia ser interpretado como esse sinal mágico. As possibilidades eram infinitas. Isso feito, então você fazia primeiro o estabelecimento do orientatio, que era basicamente o seguinte: você traçava os eixos, que eram dois. Era o documenus, que era o eixo leste-oeste, e o cardo, que era o eixo norte-sul. Estabelecido isso, você passava para outra etapa desse ritual mágico, que era o limitatio, que era estabelecer os limites. Ou seja, basicamente se dava a partir do trabalho com uma máquina ali, um aparelho tal, que você faria o sulco na terra, né? Que seriam as fundações das muralhas. E esse ato era também um ato mágico,
que você poderia, por exemplo, deveria, na verdade, seguindo esses eixos, esses limites estabelecidos, deixar o espaço da porta. Ou seja, vamos pensar aqui em um quadrado, né? Você teria essa parte aqui. Lembra do Pulp Fiction? Pensa naquilo. Pensa que está fazendo um desenhozinho aqui. Tem um quadrado aqui, você segue aqui, segue aqui, segue aqui. Aí você pula, é a porta, recomeça aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E para aqui. Viu que ficaram dois espaços para as portas? Então, esses espaços eram o único local em que as pessoas podiam passar. Por quê? Porque toda essa região ali dos sulcos, né, estava consagrada aos deuses. Você ultrapassar ali seria um ato de impiedade. Inclusive, todo mundo aqui já ouviu falar da história de Rômulo e Remo, né, os heróis fundadores de Roma. E neste poema épico extraordinário, Eneida, escrito por Virgílio, né, essa história ela é relembrada da seguinte forma: por que Rômulo matou Remo? Por que aconteceu isso? Por que existe esse sangue na fundação de Roma? Porque Remo, quando eles estavam nesse processo de estabelecimento dos limites das muralhas, ele, ao invés de passar por aquele espaço deixado para a porta, ele pulou o sulco. Esse ato, que na nossa mentalidade judaica cristã é um ato banal, ali era considerado um ato de impiedade. Você estava desafiando os deuses e, portanto, colocando em risco toda a segurança daquela cerimônia que estava sendo realizada ali. O que aconteceu? Remo foi condenado à morte no julgamento que transformou seu irmão no único elemento ali que ganharia esse status, né, de fundador e, portanto, assumiria o trono de Roma. Rômulo foi o primeiro rei de Roma. Inclusive, o nome da cidade viria em homenagem a ele. Embora exista a tradição que existe o nome sagrado, né, secreto de Roma, dado nessa própria consagração. Mistérios. Agora, o fato é o seguinte: lembra que eu falei dos antepassados? Como que esse grupo, que era um grupo que vinham de várias regiões do Império, poderiam estabelecer um passado comum? Era sempre a ideia de que aquela comunidade que estava se formando, a partir do momento que estão juntos, eles passam a ser os fundadores da cidade e passam a ter uma comunhão. Ou seja, todas as cidades das quais eles vieram passam a ser uma cidade só. Uma das tradições era que cada um traria um pedaço da terra, um pouquinho, um vasilhame, né, alguma coisa assim, um vasilhame de terra. Isso que é água, não é terra. Diz que toda criança gosta de comer terra, né? Vai saber. Mas misturariam aquela terra num buraco que eles cavariam ali, e colocariam em volta um altar, tal, um espaço mágico, místico ali, e a partir daí se construiria a cidade em volta. Ou seja, da união daqueles pedaços de terra, daqueles pequenos fragmentos de terra, das terras natais, se criaria a nova comunidade. E no caso de Roma, a ideia era que Roma fosse a nova Troia. Vocês se lembram que no poema épico que eu mostrei para vocês, Ilíada, o que conta exatamente a guerra de Troia, a destruição de Troia, não nesse poema em particular, mas em todo o ciclo. Troia sendo destruída, então se queria estabelecer uma relação com essa antiga cidade. Na Eneida, que foi um poema encomendado pelo Otávio Augusto, isso se desenha em termos místicos, em termos mágicos, né? Ou seja, se escreveu um poema para ligar Troia a Roma. Mas é claro que isso é uma percepção estética, né? Claro que a história em si fala fundamentalmente de uma pequena vila de camponeses que se torna particularmente belicosa e acaba crescendo ali na região e acaba se transformando posteriormente no Império. Agora, quando você estabelece essa narrativa
em literatura, e isso fica muito mais rico, e nesse caso aqui foi transformado em história nacional pelo Otávio Augusto. Agora, feito essas partes da cerimônia, que é orientatio, limitatio, vem a consagração. O que é isso? A ideia de que aquela comunidade deve ser consagrada a um Deus apenas daquela cidade. Como todas as pessoas que formaram essa urbe romana vinham de lugares diferentes, agora eles deveriam agora ter um culto único. O que não impedia que os deuses familiares fossem também consagrados. Tanto que o Coulanges trabalha muito bem aqui no Cidade Antiga a ideia de que, por exemplo, a principal função feminina nas cidades antigas, gregas, romanas, era manter sempre a chama sagrada acesa. Lembraram da chama olímpica? É uma rememoração disso. Por quê? Porque relembrava aqueles antepassados. Isto posto, né, consagrar aquela cidade a um deus, o culto principal daquela cidade passa a ser aquele deus. E era muito interessante, por exemplo, que quando os romanos, durante o processo de expansão ali, iam fazer invasões, eles costumavam fazer cerimônias para pedir para o deus daquela cidade que não se colocasse contra eles na batalha. Era, é claro, né, vamos dizer assim, uma espécie de negociação mágica. Os romanos vencendo essa batalha, conquistando aquela cidade, eles fariam uma nova consagração, né, dando aquela cidade para um novo deus. Ou algumas vezes, né, para alguma versão próxima daquele deus anterior e tal. Acho que não era um bom negócio expulsar deuses da sua casa, né? Então acho que tinha uma coisa um pouco mais aberta ali. Em todo caso, essa cidade romana, essa urbe romana, se estabelecia a partir desses critérios. Agora, o que a estruturava fisicamente? A questão principal era a ideia dos espaços públicos. O principal era o fórum, onde diante do fórum você tinha o mercado, onde acontecia ali as reuniões, né? As pessoas se encontravam, tratavam de negócios e tal. Mas havia outros espaços também. Por exemplo, um muito importante era o circo, né? Onde as pessoas se reuniam para assistir espetáculos, né? Sobretudo corridas, né? De bigas e principalmente quadrigas. Lembraram de Ben-Hur? Então, era mais ou menos aquilo. Um outro espaço muito importante era o banho público. Ao contrário do que nós pensamos, os romanos tinham um cuidado muito grande com a higiene, né? Essa ideia do homem do passado, né, muito sujo, aquela coisa toda, que não se preocupava com nada, tal, não se banhava, é uma meia verdade. É claro que os padrões de higiene deles não se comparam aos nossos, obviamente, até por conta de acesso a produtos e técnicas, né, e tal, mas havia uma preocupação muito grande com a limpeza, e essa limpeza se dava sobretudo nos banhos públicos, porque era muito raro existir banheiros particulares, né? Assim, quase todos os cidadãos iam para os banhos públicos, e aí acontecia também as reuniões. Isso foi muito importante, por exemplo, na transição do mundo romano para o mundo cristão. Talvez o grande inimigo, vamos dizer assim, em termos de espaço, foi exatamente, muito mais do que os templos romanos, foram os banhos públicos. Vamos tratar disso na próxima aula. E para além disso, havia também os anfiteatros, né, que era onde aconteciam as cerimônias de representações, que não vamos nos esquecer, nesse mundo grego e romano, eram sobretudo atividades religiosas. Tanto o esporte quanto a arte, o teatro e tal, elas eram realizadas basicamente em honra de deuses, né? Então, era sobretudo uma atividade religiosa. E como que eram as habitações nessas urbes romanas? Já que havia essa preocupação muito forte com a questão física, né? Deixou de ser um ente, sobretudo abstrato, como era no início, apenas no início, dessa ideia de cidade grega. Basicamente havia dois modelos. O domus, que eram as casas particulares, que poderiam ser verdadeiros palacetes, muito ricos, tal, de famílias poderosas, né? As famílias patrícias, né? Famílias fundadoras.
Então, famílias nobres. Nobres, nesse contexto romano, significa o raro. Já ouviu falar? Lembra do gás nobre que vocês estudarem em química? É o gás raro. Eram pessoas que eram ricas, mas não eram necessariamente fundadoras da cidade. Os fundadores eram os patrícios. Mas tinham, né, casas suntuosas, muito bonitas e tudo mais. Mas também uma espécie de classe média comerciante também poderia ter essas residências particulares. Agora, o que dominava o cenário mesmo era o que nós chamamos de ínsule. Ínsule, né, filologicamente, né, nós herdamos essa palavra que vem, é a nossa palavra para ilha, ou seja, eram ilhas, que basicamente eram habitações coletivas, eram prédios que poderiam chegar até 7 andares, assim, bastante altos, né, se pensarmos. E eram locais fechados, terríveis, assim, tinha muitos quartos internos ali que não tinham, por exemplo, janelas e tal. Se vocês querem uma descrição muito rica deste espaço, está aqui no livro Satyricon, que é um livro muito importante porque foi a primeira narrativa em prosa em língua latina, né, do Petrônio. Petrônio, ele era um membro da corte do imperador Nero. Lembra o cara que colocou fogo em Roma, toda aquela coisa e tal. E ele era tido como o árbitro da elegância da corte de Nero. Esse livro é atribuído a ele. Na verdade, não se sabe se ele foi o autor de fato, né, mas é atribuído a ele. Em uma das cenas, os protagonistas, que são jovens estudantes romanos, eles percorrem uma ínsule. Né? Então ali nós temos a descrição de época, então, é um documento de época falando como que elas eram. Né? Então eram muito escuras, muito sujas. Tal. Caso vocês se interessem em uma descrição, vamos dizer assim, contemporânea desse fenômeno urbano, né, nós temos aqui um filme do grande mestre italiano Federico Fellini, que ele fez uma adaptação muito interessante do Satyricon. Embora tenha todos aqueles cacuetes, né, do Fellini, né, que todos nós conhecemos muito bem e que são absolutamente geniais. Mas aqui, logo no começo do filme, esses protagonistas eles entram, né, numa representação dessa ínsule. E é claro que esse urbanismo romano ele tem um representante, né, um nome que pode ser colocado como grande nome que representa essa arte urbana feita naquela época, que é o nosso querido Vitrúvio, homem vitruviano. Todo mundo conhece, né, a figura do Leonardo da Vinci. A inspiração está nesse livro, né, que é o Tratado de Arquitetura. Inclusive o Otávio Augusto, ali em seu leito de morte, ele governou durante 50 anos, ele fala que, uma frase, né, célebre dele, quando comecei a governar Roma, encontrei uma cidade de barro e lhes entrego uma cidade de mármore. Né? E grande parte dessa beleza, né, de mármore, né, a cidade branca, né, a cidade eterna que se tornou Roma, se deve ao trabalho com o Vitrúvio. Existem prédios do Vitrúvio hoje ainda de pé? Na verdade, não exatamente. Existem alguns que são atribuídos a ele, mas não, né, não se tem muita certeza. Agora, para fecharmos aqui, eu gostaria de fazer a primeira indicação deste livro aqui. Vamos falar sobre ele nas nossas próximas aulas, que é o Carne e Pedra, do Richard Sennett. Ele divide a organização do livro pelaquela divisão clássica da história, que é a história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. E cada uma dessas partes, ele pensa a maneira como há a relação entre corpo e pedra, né? Ou seja, a carne, e a carne conforme ela habita na cidade, conforme ela habita na urbe, conforme ela habita na polis. No caso aqui, muito resumidamente, ele estabelece que a busca era pela beleza, pelo equilíbrio, pela harmonia. Então, portanto, nós tínhamos a busca do corpo sã e mente sã, segundo a filosofia grega. Nós tínhamos isso também na procura, na busca pela cidade bela e equilibrada. Um excelente exemplo disso está, né, numa das mais belas ruínas, que é a ruína da Acrópole. Acho que todo mundo em algum momento, né, já viu
alguma imagem da Acrópole, né? E esse documentário aqui é um documentário que eu gostaria de indicar. Como eu falei para vocês na aula passada, é muito comum encontrarmos documentários picaretas, esses documentários que fala a história mais ou menos, né, dá ali uma outra referência mais séria, mas de modo geral não é tão interessante. Esse daqui é muito bom, né? Ele parte de um estudo arqueológico, né? E pensando a simbologia de cada parte do edifício da Acrópole. Recomendo muito. Foi lançado no Brasil pela Flash Star, então é importante dar essa indicação para que não haja um equívoco, né? E foi dirigido pelo Paul Pissanos. Então procure esse filme. Os Tesouros da Antiguidade, Acrópole, o filme dirigido por Paul Pissanos. Em DVD foi lançado pela Flash Star. Caso vocês queiram ter uma noção mais clara de como que tudo isso interfere no mundo contemporâneo, já que quando nós pensamos no termo clássico, né, nós pensamos, né, em algo imortal, algo que perdura ao longo do tempo, então é claro que esse urbanismo, essa concepção de cidade grega e romana, nos foi legada, né, chegou até nós. Né? E uma maneira muito interessante de ver como que isso está constituído hoje é essa coleção aqui de DVDs, que foi lançada pela revista Arquitetura e Construção. Saiu em banca de revista, então por isso é muito fácil encontrar em sebos, né? Acho que tem também em plataforma de vídeo aí também, acho que não é muito difícil. Mas é o seguinte, em cada volume você tem cidades visitadas por arquitetos, todos franceses, né, que a produção é uma produção francesa. Por exemplo, nesse aqui, que é o volume 1, nós temos 4 cidades: Pequim, Brasília, Marseille e Veneza. Né? Aqui é Londres, Xangai e Manhattan. Aqui nós temos Paris, Dubai e Rio de Janeiro. E fechando a coleção, nós temos esse último volume aqui com Berlim, Barcelona e Roma. São documentários curtos, cada um tem por volta de 20, 25 minutos ali, não é muita coisa, né? Mas mostra sempre esse arquiteto andando pela cidade e mostrando como que foi feita essa concepção contemporânea da cidade, como que estão sendo realizadas as novas obras e como que essas obras dialogam com o que existe de histórico ali. Com exceção, talvez, por exemplo, do capítulo sobre Brasília, né, que aí já é um outro debate, que é sobre modernismo, arquitetura e tal. Mas esse capítulo sobre Roma é muito interessante, porque mostra de fato que é uma grande preocupação para a Roma moderna essa Roma antiga. Inclusive, só para ilustrar, o Richard Sennett, numa passagem deste livro aqui, ele diz que, ele até dá nome aos bois, né, ele fala que o imperador Adriano